Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, a Ele, ao nome dEle, toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação e todo louvor, ao nome eterno e poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Estou de volta, sou o pastor Van. Quero compartilhar com você mais um estudo abençoado. E fazemos, como eu costumo dizer, fazemos desse estudo nosso alimento. Vamos ceiar, ok? Esta é a verdadeira ceia, é o pão vivo, é o alimento, é a palavra. Lembra Mateus, quando Jesus disse? Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra ele ceia. Não, esqueça aquele suquinho, pedacinho de pão, aquele cerimonialismo, né? Aquela religiosidade. Alimente-se desta palavra. E o alimento hoje é forte. Ela vai confrontar o sistema religioso evangélico. Vai confrontar, né? Então, eu quero apresentar para você os últimos dias. Ok? Os últimos dias que a igreja, a religião evangélica, pegou este ensino, esta doutrina dos últimos dias e lançou, né, para um futuro incerto. Assim como também fez com os princípios de dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e os últimos dias. Então, você vai aprender comigo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o que foi os últimos dias, o que aconteceu, né? Quem realmente participou dos últimos dias. Então, o tema de hoje é: os discípulos vivenciaram os últimos dias. Os discípulos vivenciaram os últimos dias. Pastor, então quer dizer que o que eu aprendi na minha escolinha dominical sobre os últimos dias que nós estamos passando ou iremos passar, isto não é verdade? Isto não é verdade. Nós não iremos passar. Nós não estamos passando. Os últimos dias já aconteceram. Quem experimentou ou os discípulos experimentaram, passaram, provaram, vivenciaram, foi para os discípulos. O próprio Mestre Jesus também deu início aos últimos dias. E você vai ver tudo isto aqui, devagar, paulatinamente, sem pressa, se alimentando, mastigando, né? Se fortalecendo, crescendo a cada estudo, a cada vídeo, a cada aula. Você cresce junto comigo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Então, vem comigo. Os últimos dias, ok? É polêmico, mas você vai aprender o que aconteceu nos últimos dias, o que são os últimos dias, ou o que foram os últimos dias, e os discípulos, Jesus e os discípulos vivenciaram os últimos dias. Amém? Vamos lá? Ok. Então, vamos estar aqui, Atos 2:17. Isto aqui foi uma profecia do profeta Joel, no capítulo de número 2, e o versículo 28, 29 e 30. Então, o profeta Joel, profetizando a respeito dos últimos dias. Dos últimos dias, ok? Então,
Vamos ler? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, ok? E nos últimos dias. Então, a religião evangélica pegou esses versículos, eu vou soltar, mediante o decorrer desse estudo, eu vou lançar para você os versículos para você pegar base, né? Não para você discutir com seu pastor, mas você quer ver um teste? Pergunta lá ao teu pastor. Ele diz assim: meu pastor, nós estamos nos últimos dias. O que são os últimos dias? A igreja passará pelos últimos dias? E ele vai dizer sim. E você vai dizer: não, pastor. Os últimos dias não é para a igreja atual. Já aconteceu. Esses últimos dias aqui, pastor, foram para os apóstolos. E Jesus nasceu justamente para dar início aos últimos dias. E o término também foi com ele, nos últimos dias. Ok? Então, no grego, os últimos dias, porque é importante salientar que o que define, certo, a mensagem, o que define o estudo, o pensamento, né, é justamente o grego. Porque foi escrito no grego koiné, né, o grego da época, o grego em que eles falavam, Pedro, Paulo, João, ok? E Atos 2,17 diz kai, estai, entais, eshatais, remerais, legei, hoteos. Ou seja, kai, estai, entais, eshatais, remerais, legei, hoteos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, ou hoteos, Deus, ou Deus, o Deus. Então, nos últimos dias, diz Deus, nos últimos dias. Veja isso, preste atenção. Preste atenção. Quando eu faço aqui é um sinal de alerta. A igreja evangélica, a religião evangélica ensina que eu aprendi, eu ensinei também, erroneamente, que os últimos dias seria para os dias indefinidos. Nós estamos passando nos últimos dias. E uma série de coisas que eu poderia dizer aqui que seria, né, teria dado início aos últimos dias. Mas os últimos dias, repito, é para os dias de hoje. A igreja de hoje está passando nos últimos dias ou passará nos últimos dias? Não. Os últimos dias foram para os discípulos e Jesus, ok? E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, aconteceria coisas nos últimos dias. Então vamos aprender verdadeiramente aquilo que na escolinha dominical eu não aprendi. Vamos ver? Então, tudo, se liga aí agora, preste atenção. Tudo, todas as profecias, todos os sinais, inclusive a volta do Filho do Homem, de Jesus, tudo teria de acontecer naquele aion. Lembra do aion no estudo passado? Sobre o fim do mundo? Bom, né não? Alimento gostoso. Bom, antes de eu dar continuidade, eu peço a você, o canal está crescendo, graças a Deus, né? Deus tem nos dado graça, sabedoria, você tem nos ajudado bastante. Dá o like aí, né? Compartilha, né? Se inscreva no canal, vai lá, se inscreve lá, né? Faça parte deste canal e seja um semeador, né? Desse sistema, ok?
de semear no YouTube, ou seja, compartilha para um amigo, para uma amiga, né? Tantos crentes que têm me perguntado na rua, pastor, sobre isso, sobre o dízimo, sobre ceia, sobre Páscoa, né? Sobre a apresentação de criança. E o que o senhor me diz? Eu digo, é desnecessário. Então, perca de tempo. Né? Isso não salva ninguém, não edifica, não liberta, não cura, não dá crescimento, não gera nada na vida do crente. Né? Então, o que mudou você foi o batismo com o Espírito Santo. Mas isso aí é outro tema, eu ainda vou falar sobre isso. Então, o tema de hoje é nos últimos dias. Então, me ajuda aí. Está crescendo o canal Graça Revelada, né? Pastor Van, que sou eu, ok? Então, me ajuda, dá um like, compartilha e se inscreva no canal Graça Revelada. E vamos semear, vamos libertar as vidas, né, que estão cativas, presas, amarradas no sistema religioso. Como um dia eu fui preso, amarrado, né, escanteado, com a mente presa ali, cativa ao sistema, né, e as mentiras, né, da religião. Então, como por exemplo esse tema, né, os últimos dias que eles vivenciaram, né, Jesus e os apóstolos, e a sua Bíblia vai provar isso, que nós não iremos passar, não estamos nos últimos dias, e nem vai chegar esses últimos dias. Não. Você vai ver comigo que isto aqui os discípulos vivenciaram, ok? Então, todas as profecias, todos os sinais, inclusive a volta do Filho do Homem, que está causando polêmica na igreja evangélica, eles vão reformular a sua doutrina. Eles vão, como eu costumo dizer, eles vão ter que atualizar a sua escatologia. Eles têm que atualizar. Eles têm que voltar, descer, ou volta ou desce, ou os templos vão fechar. Né? Não é isso que eu quero. Eu sou a favor de reuniões nos templos. Eu sou a favor. Sim, nós temos aqui um templo também aberto. E o nome do templo também tem nome. E é Graça Revelada. Ok? Mas é só a placa. Uma coisa que dificulta, se liga aí, crente. Uma coisa que dificulta você aprender é o medo do sistema. É o medo de sair. É o amante à placa da igreja. É quando o crente, o líder pastor, ele é submisso, né, ao presidente da instituição. Né? Ele tem até aquele desejo, aquela vontade de aprender, de crescer, de se libertar, mas é receoso, ele tem o medo do presidente da instituição, de perder o cargo, de perder a fama, de perder o status. Eu joguei tudo isso como esterco. Abandonei tudo isso. Para mim, o valor é Cristo e a sua palavra e a revelação das Escrituras. Ok? Então, quando você é amante da placa da sua igreja, meu irmão, aí vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Eu não sou amante de placa de igreja. Eu não sou amante de títulos. Me chamam de pastor, mas eu não sou amante de título. Não me considero esse título pastor, não me subiu a cabeça e nem subirá, porque o que está em mim é maior do que tudo, do que todo, e a sua graça me basta, amém? E eu creio que para você também. Então, se você quer crescer, quer aprender, quer se libertar, vem comigo, me acompanha no estudo. Então, tudo teria de acontecer naquele aion, naquela era, no final daquele mundo ou daquela dispensação mosaica ou do mundo judaico. Então tudo, absolutamente tudo, todas as profecias, todos os sinais teriam de acontecer naquele final daquele aion, daquela era, daquela época, daquele mundo judaico. Inclusive a vinda de Jesus ou do Filho do Homem. Então, capita aí agora. Jesus
ele nasceu justamente na consumação. Lembra? Consumação. Estudo anterior. Se você voltar lá, você vai dizer, mas rapaz, Deus abriu meu entendimento, me deu luz, agora eu estou liberto do sistema religioso. Amém? Liberto do sistema religioso. Então, Jesus nasceu justamente na consumação daquele século lá, daquele aion, do mundo judaico. Quando fala fim do mundo, né, é mundo judaico. O mundo judaico estava acabando, estava no finalzinho. Ou seja, daquela consumação. Lembra de Sintileia, palavrinha grega, que significa final, fim. Ou seja, no finalzinho daquela era, Jesus nasceu. Aí é que está todo o mistério, toda a revelação dos últimos dias que eles vivenciaram. Então, vamos ver aqui, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 10, você vai ver comigo que Jesus nasceu no finalzinho daquela. Efésios capítulo 1, versículo de número 10. Olha o que diz Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação. Lembra o que é uma dispensação? Se você não está lembrado ou esqueceu, veja o estudo anterior, o vídeo anterior, né, sobre o fim do mundo, muito riquíssimo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Opa! Plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Jesus estava agora no fim dos tempos, no fim daquela era, congregando em Cristo, Deus em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude. Guarda esta palavra, plenitude. O que é plenitude, pastor? Seu pastor, pergunta pastor da sua igreja, pastor, o que é uma dispensação? Pastor, o que é uma plenitude dos tempos? Vamos lá. Vamos outro texto para a gente ficar com mais bases, né? Aqui tá bom, já deu para a gente entender, né, que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude, na dispensação, você vai aprender o que é isso, na dispensação da plenitude dos tempos, plenitude dos tempos. Então vamos agora para Gálatas, capítulo de número 4, Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 4. Olha que maravilha! Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei. No finalzinho, ele veio para decretar o fim desse tempo aqui, ó. Ele veio na plenitude. Pastor, e o que é uma plenitude? Ok? Vindo na plenitude dos tempos. Então, plenitude vem de um termo grego, pleroma. Vem do termo grego pleroma, que é um substantivo neutro, que traz o significado de plenitude. Pleroma significa aquilo que preenche. Opa! Jesus iria preencher alguma coisa, algum tempo. Alguma era estava se preenchendo. O tempo cheio. O tempo cheio, completo. Plenitude, cheio, completo. Número inteiro. O número estava ficando inteiro, estava ficando cheio, estava ficando completo. A totalidade de um período de tempo. Pleroma. Totalidade de um período de tempo
com pleroma, totalidade de um período de tempo, com a implicação do complemento, consumação, sintileia, fim, as coisas se encaixando. Como eu aprendi errado, né, na religião evangélica. E eles não me passaram isso na escolinha dominical. Então, o que é um pleroma? O que é uma plenitude? O que é uma plenitude de tempo, ou dos tempos? É um pleroma no grego, que significa a totalidade de um período de tempo, com a implicação do complemento, consumação de um plano chegar ao fim. Jesus veio executar o plano de Deus na plenitude dos tempos, na dispensação, Jesus veio dar fim à antiga dispensação, lembra? E iniciar a nova dispensação. Nós vamos aprender isto aqui. Glória a Jesus. Então, pleroma é isso. Na plenitude, plenitude significa isso. É totalidade de um período de tempo. Jesus nasceu para findar. Estavam nos últimos dias. Eles estavam findando esta plenitude de tempos, ok? Na consumação. O plano de Deus estava se consumando, chegando ao fim. É tão verdade, olha só. Veja Mateus, a gente leu isso aqui no estudo passado, mas eu vou lembrar. Mateus 24, 14, e diz assim, olha o que é um pleroma. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso aqui está no estudo passado. O fim do mundo. Muito bom, muito riquíssimo. Então virá o fim. O fim seria o quê? Na plenitude dos tempos. Tudo teria de acontecer. Tudo. Todos os sinais, todas as profecias, tudo teria de acontecer no fim daquela era, daquele aion, no fim daquele mundo, na consumação dos séculos, no pleroma, na plenitude dos tempos. Oh, maravilha! Então, este evangelho seria pregado. Ele teria que ser pregado naquela consumação. E foi pregado, você viu, é só para você lembrar lá, eu vou citar apenas um versículo, né, Colossenses, que teria de ser pregado, 1:23. Olha só, o que é que Paulo diz? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então foi pregado. Foi pregado quando? Em que tempo? Nos últimos dias. Que últimos dias, pastor? No pleroma. O que pleroma? Plenitude. Que plenitude? A consumação dos séculos. Pleroma. Na plenitude dos séculos. Então, Jesus veio para cumprir. Todas as profecias se cumpriu nele, em Cristo Jesus. E ele e os discípulos estavam vivenciando os últimos dias, ok? Então, o nascimento de Jesus, isso é muito importante, o nascimento de Jesus e sua apresentação a Israel, presta atenção, quando Jesus nasceu e fez sua apresentação, João Batista lá fez sua apresentação, o batismo de Jesus foi para atrair os judeus a Cristo, ok? Com esta finalidade. Então, quando Jesus foi apresentado do nascimento de Jesus, do menino Jesus, até ele ser apresentado aos judeus, foi para dizer, anunciar aos judeus o seguinte, a seguinte mensagem, quando Jesus apresentou aos judeus. Ele estava dizendo, esta era, esta dispensação, este mundo judaico está acabando. Era isso que Jesus estava anunciando. Este mundo judaico,
esta era, mundo, não é o fim do planeta Terra, que eu aprendi na escolinha dominical, não. É um sistema judaico, sistema de lei judaica que estava acabando. Ou seja, Jesus estava dizendo aos judeus que estamos nos últimos dias. É chegado o fim de um sistema religioso mosaico. Isto foi os últimos dias que eles vivenciaram. Então, do nascimento de Jesus, do menino Jesus, do filho de Maria, até a sua apresentação, né, aos judeus e morte, Jesus estava anunciando os últimos dias para eles, para os discípulos, não para nós, não para eles, para nós não. Então, ali sim era o fim do mundo, o fim daquele aion, o fim daquela era. Você vai ver isso aqui, você vai se alimentar, saciar-se, né? Então, o fim do mundo, o fim daquele aion. Veja só o que diz, a gente leu isso aqui, mas eu vou ler para você. Olha só a expressão de Jesus. João, capítulo 19, e o versículo de número 30. Olha que maravilha! E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Acabou o mundo judaico. Está consumado. Você sabe o que significa esta palavra aqui, consumado, no grego? Tetelestai. Tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu vou trazer aqui para você o que significa tetelestai, ou está consumado. Então Jesus estava dizendo para os judeus, ele bradou na cruz a sua última palavra, quando ele disse está consumado, ou tetelestai. Ele estava dizendo o mundo judaico, o sistema judaico de lei, de ordenança, de sacrifício, ou sacrifícios, chegou ao fim. Tetelestai, consumado, ok? Ali estava findando aquele mundo judaico, aquela era, aquele aion. Olha o que diz Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo. Eu vou traduzir isso aqui para você, né, na tradução, na escatologia atualizada. Escatologia atualizada. Então, a ceifa é o fim do mundo. Os últimos dias, fim do mundo, tetelestai, consumado, Jesus decreta, derrama seu sangue, e o fim do mundo chegou para os judeus. Versículo de número 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou consumação desta era, consumação desse sistema judaico. Não tem mistério, não tem enrolação, né? Então, a gente não aprende isso. Eu não aprendi isso na escolinha dominical. Pastor, como é que o senhor descobre isso? Como é que o senhor aprende? Examinando as escrituras, estudando, né? Pesquisando, muitas horas de estudo. Muitas horas de estudo. Então, agora, você não pode ficar preso a um sistema religioso. Os últimos dias foram para eles, para os discípulos. Jesus veio marcar do seu nascimento até
a consumação até a queda do templo em 70 foram os últimos dias dos discípulos. Então, versículo 40, agora o versículo de número 49. Olha só. Assim será na consumação dos séculos. Virá os anjos e separarão os maus dentre os justos. Assim será na consumação dos séculos. Esta consumação é o fim do mundo que aconteceu na época dos discípulos com a queda do templo. Ali foi decretado o fim do mundo judaico, de um sistema religioso judaico. Mateus 28, ainda em Mateus 28, e o versículo de número 20. Mateus 28, versículo 20. Olha só. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Eu estou convosco. Por toda a eternidade? Não. Todos os dias? Por toda a eternidade? Não. Até quando? Até a consumação dos séculos. Quando é que se consumou o século? Queda do templo em 70. Ali foi o sinal do fim do mundo judaico. Fim do mundo judaico. Não do planeta Terra. Não de catástrofes. Não, nada disso. É fim do mundo, é um fim de um sistema religioso judaico, fim da lei, ok? Então Jesus disse que estaria com os discípulos, com eles, até a consumação dos séculos. Quando ele veio, em 70, o Filho do Homem fez juízo sobre Israel, sobre os judeus, sobre a nação judaica, a nação de Israel, ok? Então, agora eu vou lhe mostrar para você, vou lhe passar 2 versículos sobre isto. Um está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 11. Se liga aqui, ao sinal, se liga aqui. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, deles. Paulo estava escrevendo para eles, seus contemporâneos, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, para quem são chegados. Paulo estava dizendo aos seus contemporâneos, aos seus irmãos, à igreja de Corinto, que são chegados os fins dos séculos. Fins dos séculos não eram acabar o mundo, certo? E nem são chegados daqui a 2000 anos, daqui a 2000 anos. Não. São chegados o fim dos séculos, o fim de um sistema religioso judaico. O fim daquela era, o fim daquele mundo, para quem já há 2000 anos atrás, já são chegados os fins dos séculos. Então, completando aqui com Hebreus, vamos para Hebreus, capítulo de número 9. Olha o que diz Hebreus sobre o fim do mundo, sobre o fim dos séculos, sobre os últimos. Capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, eles agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou na consumação, Jesus, nele lá, se manifestou na consumação dos séculos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ok? Então, o fim do mundo, deixa eu voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 14,
14, Pedro, após a manifestação do Espírito Santo, a descida, o derramamento ou derramar do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele agora se levanta entre os apóstolos, 120 que estavam ali, e Pedro diz a seguinte, repete, né, as seguintes palavras de Joel. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Aí o 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ao que aqui Joel diz que Pedro repete. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Pedro disse: Kai estai en tais, eshatais remerais legei roteos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Então, isto aqui foi um dos sinais dos últimos dias dos discípulos, certo? Então, no próximo estudo, você não pode perder. Isso aqui é apenas uma introdução, uma pequena introdução. No próximo estudo, eu vou trazer para você aquilo que Jesus disse na cruz do Calvário. Está consumado. Sobre os últimos dias, sobre aquele aion, sobre aquele mundo. Eu vou trazer mais sobre os últimos dias. Um assunto muito importante, muito interessante, que vai nos libertar, que vai trazer para você uma paz interior, um alívio, né? Você que tem assistido, que está me acompanhando, né, pelo YouTube, você que está se alimentando, está ceando comigo e com os demais, né, seguidores deste canal, desse estudo, né, Graça Revelada. Então, você vai, eu tenho certeza absoluta que você vai desfrutar desta revelação, né, nas Escrituras. Você não pode perder. Eu chamo você, eu convoco você, desde já, para o segundo e o terceiro, e a terceira parte. A segunda e a terceira. Cada parte, cada estudo mais gostoso do que o outro. Você vai se alimentar grandemente. Você não pode perder. Sobre os últimos dias deles, dos discípulos, que eles vivenciaram, que eles presenciaram, os sinais. Quais foram os sinais dos últimos dias? O que Jesus disse sobre o que significa tetelestai, está consumado, de João 19:30. O que Jesus quis dizer com aquilo? É importante você saber, porque faz parte da sua vida. Fez parte, o que Jesus decretou ali de tetelestai, está consumado. Você hoje, nós fomos dependentes daquele brado de Cristo na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado. E hoje nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, porque ele disse tetelestai, está consumado. O que ele pagou ali? O que Jesus pagou na minha e na tua vida e em todo aquele que crê e da nação e dos judeus, os salvos, os judeus salvos, os eleitos judeus, ok? Então, não perca o próximo estudo, não perca. Então, toda noite, sexta, sábado e domingo, eu vou estar lançando às 6:45 da noite. 6:45, toda noite, sexta, sábado e domingo, essas 3 noites, esses 3 estudos, 3 alimentos da nossa alma, né, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, conto com você, compartilha, se inscreva no canal e dá um like, né, para que a gente possa crescer, tá crescendo rápido, graças a Deus, com a tua ajuda. Amém? Mas em primeiro lugar, antes de tudo, continue orando pelo seu irmão em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando grandemente, grandemente, para a glória do seu nome.
Paz a todos.